Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Chegamos à nossa terceira videoaula das lições de jovens e hoje iremos falar sobre José. José, aquele jovem muito bem conhecido, muito bem citado nas pregações, o qual, vendido pelos seus irmãos, tornou-se escravo na terra do Egito, mas a boa e poderosa mão de Deus o fez governador. Através da vida de José, nós iremos aprender hoje nesta lição que é possível sim resistir à tentação, tá bom? Então, em primeiro lugar, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa escola dominical, visando trazer palavra de Deus para te trazer uma grande edificação espiritual. Todos os jovens precisam viver e fazer como José, tentar bem para aquilo que realmente importa e é duradouro, já que os prazeres são, claro, passageiros. Bem, o nosso texto principal da nossa lição de hoje encontramos em Gênesis, capítulo de número 39 e versículo de número 9. Um versículo fortíssimo, extraordinário, poderoso. Olha o que está escrito aqui. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Isso é José falando para a esposa do Potifar, quando ela veio o tentar. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39, versículo 9, traz as palavras de José, quando aquela mulher, após tentar ele diversas vezes, ele abre a sua boca e revela para ela o que havia no seu coração. José não estava duvidoso, José não estava cocheando entre dois pensamentos, mas dentro dele havia um sentimento muito especial. E o sentimento era o seguinte: como eu posso fazer uma coisa dessa? Como eu posso fazer um mal desse tamanho contra o seu marido e pecar contra Deus? Entende, queridos? Então, olha, isso é extraordinário. Que bom que dentro dos nossos corações esteja a mesma coisa quanto as coisas que vêm nos tentar. Se nós consideramos que uma tentação desse porte é algo meio que normal, é coisa de homem, então a gente vai cair, não é verdade? Por que José não caiu? O rapaz considerava um adultério como um grande mal que era feito contra o marido daquela mulher, e um pecado contra Deus. Então ele opta por não entrar nisso, porque com certeza ele estaria praticando dois grandes males, fazendo mal para o esposo da mulher e fazendo o mal de pecar contra o nosso Deus. Então o rapaz foi muito esperto aí e escapou da boca da serpente. Resumo da lição diz que quando temos temor a Deus, entendemos que é possível pelo Espírito Santo resistir às tentações. E isso é fato, isso é verdade. Então, nosso objetivo da nossa lição de hoje é mostrar as dificuldades de um jovem de Deus. Tem dificuldades um jovem? Sim, tem lá suas dificuldades. Saber que o Egito foi um lugar de tentação para José, e compreender que o Egito também foi um lugar de restauração para José. José era um jovem, mas demonstrava ter o temor do Senhor em seu coração. Isso fez toda a diferença. E hoje faz toda a diferença quando tememos a Deus. Quando nos vemos diante do Senhor e não apenas diante de uma denominação religiosa. Um rapaz com muito discernimento. O exemplo de José nos mostra que o temor e o discernimento são fundamentais na vida do crente, pois ajuda a gente a não cair diante das muitas investidas do maligno ou próprias tentações carnais em si. O jovem José não se deixou seduzir pelos enganos do inimigo. Longe de sua família, morando em uma terra estranha como escravo, ele poderia ver a tentação como uma forma de, quem sabe, alcançar algum tipo de privilégio. Contudo, ele demonstrou ter consciência de que seu pecado não seria somente contra Potifar, mas contra o Todo-Poderoso, aquele que havia lhe concedido sonhos e promessas.
A vida de José é mais um exemplo de que é possível vencer a tentação em qualquer ambiente. Veja um exemplo aqui através da vida de José. O problema não era o ambiente. Apesar de que não podemos usar a justificativa de José estar no Egito para a gente se sentir, digamos assim, no direito ou capacidade de ir por conta própria em qualquer lugar. José não foi para o Egito porque quis, foi vendido. Mais uma vez vendido, chegando lá ele não abre mão do seu Deus, dos seus princípios, dos seus valores como um homem, um servo, um jovem que temia ao Senhor. Ele se desvia do mal e na sequência da lição a gente vai ver o resultado disso, dele ter feito essas escolhas tão importantes na vida. Introdução. Quando nos deparamos com o tema tentação, é preciso destacar que ela acontece com todas as pessoas. Não há esse ser humano que não seja tentado. Acontece com todas as pessoas. Embora de formas diferentes, porém acontece com todos. Todavia, ela é resistível. É possível resistir à tentação e escapar de pecar contra Deus. Se nos lembrarmos de que os homens e mulheres da Bíblia tiveram suas lutas e que diante de si, ainda que por questão de fração de segundos, puderam escolher ceder ou não ceder à tentação, entenderemos que é possível e necessário resistir a ela. Os que cederam colheram, infelizmente, muitos frutos ruins, consequências nefastas, destruidoras, mas os que resistiram a ela foram abençoados primeiramente, principalmente, com a presença de Deus. Deus sempre esteve com essa pessoa. Nesta lição veremos o exemplo de José, um jovem que resistiu à tentação e foi grandemente recompensado por Deus. Sozinho, em uma terra distante e vivendo como um escravo. José permaneceu fiel ao propósito de Deus, em sua vida e foi recompensado ou compensado por isso. E eu quero desde já adiantar que a compensação ou a recompensa principal pelo fato de José permanecer fiel não foi exatamente o fato dele vir a ser governador. Antes disso, já havia um resultado maravilhoso na vida de José, o que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. As dificuldades de um jovem de Deus. Observe o cenário da família do José. Um filho nascido em uma casa dividida. José nasceu em um lar onde o seu pai Jacó tinha a sua atenção disputada por 4 mulheres e 10 filhos. Adaptações feitas para acomodar certas tradições podem cobrar seu preço. Naquela época havia uma tradição de casar com uma mulher, vinha uma concubina. Se você tivesse interesse de casar com a mulher se fosse a mulher mais nova, no caso de Jacó, não era dado antes de dar a primeira mais velha. Então, no caso, Jacó casou com uma, veio uma concubina junto. Mas ele queria, na verdade, amava era a outra. A outra lhe foi dada também, mas veio outra concubina, então ficou com 4 mulheres. Claro, isso não era plano de Deus, isso era tradição dos homens mesmo. Não foi Deus que estabeleceu isso. Nós vamos ver na lição também que o casamento, segundo o propósito de Deus, é monogâmico. Vamos entender também o que é monogamia. Então, um lar dividido por concorrências internas prenunciava que a família de Jacó era uma família disfuncional, meio desequilibrada a situação. Deus jamais autorizou que o homem ou a mulher partilhassem seus leitos. Partilhar o leito seria dividir o leito com outro, com outra mulher, com outro homem, enfim. O casamento deve ser monogâmico. O que é isso? Monogâmico, que vem de monogamia. É o homem ser casado com uma única mulher e a mulher ser casada com um único homem. Com a bigamia, bigamia, no caso de Jacó, você ser casado aí
com mais de uma pessoa. Ou a poligamia, né, que aí já são várias pessoas envolvidas no mesmo relacionamento, vieram as disputas. Basta lembrar que o pai de Samuel, por exemplo, Elcana, tinha 2 esposas. E o resultado disso? Ana e Penina era o nome delas. E a palavra nos diz que Penina perturbava Ana, justamente, olha só, quando iam à casa do Senhor em Siló. Lendo o texto de 1 Samuel, podemos concluir que nem mesmo o horário de culto, momento tão sagrado, era respeitado. Né? Por que não havia isso? Por que não havia esse respeito? Porque havia uma divisão, havia algo ali que não era exatamente a vontade do Todo-Poderoso. Aquilo que não é a vontade de Deus traz lá suas consequências ruins. Né? Então a divisão familiar revela insensatez e falta de temor ao nosso Deus. Um filho detestado por seus irmãos. José cresceu sendo o preferido de seu pai. O amor devotado a José logo foi observado pelos seus irmãos mais velhos, pois o tratamento que ele recebia era diferente. Gênesis 37, verso 3, diz que Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Por sua vez, os irmãos de José, por força dessa preferência, né, paterna, aborreceram a José e não podiam falar com ele pacificamente. Surgiu um ciúmes aí, né? Surgiu um ciúmes, uma inveja, e aí não conseguiam mais falar com José pacificamente. A palavra dá a entender que eles não tinham forças para tratar José como igual, pois realmente Jacó tratava José de uma forma privilegiada, algo que nenhum pai ou mãe deve fazer. Se a gente se comportar assim com nossos filhos, com certeza vamos ter problemas. Ora, ninguém gostaria de ser tratado diferente em detrimento de outro. Imagina só, você é filho da mesma casa, de repente você observa seu irmão sendo tratado como queridinho e você, filho do mesmo pai, sendo tratado diferente. Ninguém vai achar isso bom, não vai achar isso legal. Porém, tem um porém aqui. Vamos observar o comportamento de José, que agiu não exatamente por causa de uma preferência. Agiu corretamente não por causa de uma preferência, mas porque era um jovem que tinha o temor de Deus. Veja que José não aproveita essa situação de, por exemplo, seu pai querer ter uma preferência por ele, para ele desprezar seus irmãos. A palavra não mostra que José fazia birra com seus irmãos, provocava seus irmãos, né, intencionalmente, se achando carinha, nada disso. José estava na sua inocência, na sua simplicidade, e isso é visto quando, após seus irmãos o tratarem muito mal, super mal, José escolhe o perdão. Quer dizer, esse rapaz amava seus irmãos mesmo, né, com seus defeitos. José cresceu sendo o preferido de seu pai, né, como a gente já leu aqui. Um filho fora de casa. Qual o resultado agora, né? O distanciamento entre as pessoas dentro de um lar pode abalar muito a forma como vivemos. Por força da predileção de seu pai, do tratamento que recebia e dos sonhos que teve, José foi vendido por seus irmãos, dado como morto e se tornou um escravo. Veja que, além do tratamento diferenciado que o seu pai tinha com José, além disso, José começa a ter sonhos. E ele conta os seus sonhos. E pelos sonhos que ele contou, dava a entender que os seus irmãos se prostrariam diante dele, que até mesmo seus pais se prostrariam diante dele. O que, ouvindo seus irmãos, interpretou isso como José estivesse mal intencionado. Não era o caso. Não havia má intenção no rapaz, apenas o rapaz sonhou. Ninguém é culpado de sonhar. Porém, não eram os sonhos de José. Entende?
Não é José, quando contou aqueles sonhos, aqueles 2 sonhos ali para os seus irmãos, não eram os sonhos dele que os seus irmãos se prostrassem diante dele. José não sonhou porque ele, devido ser bem tratado pelo pai, ficava se imaginando o líder da família. Ah, tipo, como meu pai me trata super bem, então eu vou ser o líder dessa família, vou mandar em todo mundo aqui. Não, 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 não. De forma nenhuma. Os sonhos que vieram sobre o José não foi oriundo de um consciente ou subconsciente propenso ou desejoso por posição elevada, por sentimento de domínio, por desejo de domínio. Né? Os sonhos de José não vieram provenientes de ele alimentar pensamento, sentimento de superioridade sobre os seus irmãos. De forma nenhuma. Os sonhos de José, na verdade, não são os sonhos de José, mas são sonhos que Deus deu a José. Deus viu que ele estava sendo humilhado, mas que aqueles que o humilhavam iriam se humilhar diante dele. Por quê? Porque havia um propósito de Deus na vida do José. Deus queria, através de José, preservar a vida, não somente dos egípcios, mas principalmente da nação hebraica, né, dos hebreus. E isso se concretizou. E José, consciente de que estava ali pela graça de Deus, permaneceu, né, perdoou, aliás, os seus irmãos. Então, os seus irmãos eram invejosos, né, eram malvados, por isso decidiram afastar o filho amado de seu pai. José precisou lidar com a solidão, os maus tratos, a ingratidão e a constante ameaça de perder a vida, pois ao se tornar um escravo na perspectiva dos povos orientais, ele deixava de ser uma pessoa para ser uma mercadoria. Somente Deus poderia ser com José. Mas é muito interessante isso, porque à medida em que José também decide honrar a Deus, o que acontece? Deus era com o rapaz. Não é isso? Segundo, Egito, o lugar da tentação. Escravo na casa de Potifar. Apesar das adversidades pelas quais José passou, Moisés relata que o Senhor estava com ele. Agora, amados, é isto aqui que faz toda a diferença. Deus estava com José. A gente pode, inclusive, ver isso nos versículos 2, 3, 21 e versículo 23 do capítulo 39 do Gênesis. O que a gente... Observe esse detalhe. Gênesis 39, versículo 2, está dizendo o seguinte, olha, e o Senhor estava com José e foi varão próspero. Quando a gente lê o versículo 3, está escrito, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, entende? Até o Potifar viu isso. E que tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, né? Então colocou tudo sobre ele. Versículo 21, observe que detalhes interessantes. Veja que havia algo mais importante com José do que a própria posição de governador. Versículo 21 diz assim, o Senhor, porém, estava com José. Quer dizer, o contexto diz que José foi lançado na prisão, né, no cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Olha que coisa linda e maravilhosa. Último, versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. Olha, meus irmãos, tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que nós precisamos é que Deus esteja conosco. Por que isso é importante? Isso é importante porque até em situações difíceis, complicadas,
que parece ser uma derrota e um fracasso, Deus transforma em vitória. O segredo é Deus estar com a gente. Verdade? O primeiro texto que nós lemos diz que José foi um varão próspero. A definição de prosperidade apontada na vida de José não se parece com a mesma que tem sido falada em nossos dias. Em muitos púlpitos, tem sido ensinada uma prosperidade que move o coração dos ouvintes a uma vida regalada, sem adversidades, sem lutas. Os homens e mulheres da Bíblia nos dão exemplos de que a prosperidade não é dinheiro ou bens materiais. Como disse Jesus, aqui em Lucas capítulo 12, verso 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então qual é o segredo da vitória? Deus conosco. É tudo que o homem precisa. Quando Deus nos criou e nos colocou no Éden, através do Adão, Adão tinha Deus lá no jardim. Após o ato do pecado, Adão perdeu aquela companhia, aquela presença. A partir daí, ficou claríssimo a grande, extrema necessidade de Deus conosco. O que veio cumprir-se em Cristo Jesus, e nós ficamos felizes com isso. Deus está conosco hoje, por causa de Cristo Jesus, que nos restaura a presença do Pai. Então tudo que temos que fazer é conservar essa amizade, esse relacionamento, e preferir Deus em vez de pecar. Não é verdade? Então é isso. Mesmo como um trabalhador não remunerado, sem hora para descansar, sem direitos, mas mesmo assim, o Senhor estava com José. Amém? A tentação ocorrida ao se dedicar ao seu trabalho e se destacar como um gestor inteligente, trabalhador, José acaba atraindo a atenção da esposa de seu senhor. E numa sociedade em que os valores familiares eram relativizados, a esposa de Potifar teve ou deve ter entendido que José era propriedade dela também, e que os hábitos do Egito permitiam que ela se utilizasse de um escravo para a prática sexual ilícita. Eu vejo o seguinte, amados. De fato, essa mulher, ela estava sendo, sim, ela mesma tentada pelos seus próprios desejos. E ela queria a todo custo dar vazão à sua tentação, satisfazer o seu desejo ilícito, o seu desejo impróprio. E ela trabalhou e lutou muito para conseguir isso. Ela conseguiu? Não. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus nos diz que as investidas dela não aconteceram somente uma vez. Moisés relata que José era formoso, de aparência, formoso à vista, e que a sua senhora falava a cada dia com José. Agora aqui me chama a atenção uma coisa que está em Gênesis 39, versículo 10. A cada dia. Veja que existe aí no mundo um ditado que diz que água mole, pedra dura, tanto bate como até que fura, Mas aqui não teve negócio de furar, não. A Bíblia diz que a cada dia ela falava com José, deita comigo. Quem sabe aquelas palavras todas, de conquista. Eu te amo, você é belo, você é maravilhoso, desde que te vi, tal. Aquela conquista toda, aquele negócio, Mas o que me chama a atenção no texto é o seguinte, mas ele não lhe dava ouvidos. Entende? Eu até sublinhei aqui a palavra dava. Porque realmente, irmãos, a gente só cai quando a gente dá ouvido, dá atenção. Seja, no caso, se alguém está te falando algo para te conquistar, dá ouvido. Cai. Aqui, dar atenção, fixar o olhar, também cai. Então nós temos que fazer o quê? Tem coisas que a gente não deve prestar atenção. Porque se prestarmos atenção, a gente cai. E tem coisas e tem palavras que se a gente der ouvido, o que significa dar ouvido? Significa você ficar com aquilo dentro de si, remoendo aquilo, mastigando dentro de si aquelas frases, aquelas palavras. Se você ficar fazendo isso, você cai, você morre. Não resiste à tentação.
José, porém, era como se o ouvido de José tivesse blindado. Ela falava, porém não descia para o coração do rapaz. Ele ignorava, cortava. Né? Não, 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 isso não. Não aceito, não quero, jamais, de forma nenhuma. Dentro de si ele estava consciente da tragédia, do grande prejuízo que isso traria para a sua vida. Mas qual seria o prejuízo? Era um homem, um rapaz. Ela, uma mulher. Qual seria o prejuízo? Ora, os textos que nós já lemos anteriormente, repetidamente está escrito: Deus era com ele, Deus estava com ele, Deus prosperava na mão dele. Quer dizer, Deus estava com o rapaz. Ele não quis perder a companhia de alguém tão importante, tão especial, para satisfazer o prazer da carne. Então, ele estava consciente que Deus estava com ele, então ele fecha os ouvidos para a tentação. Não quero lhe ouvir. Eu tenho algo melhor, especial na minha vida. Entende como isso é importante? Então, muitas tentações se iniciam com uma simples conversa, que vai se aprofundando até achar, aí eu sublinhei também a palavra achar, até achar guarida nos corações, até achar lugar no coração, entende? O problema não é você receber uma cantada de alguém, um assédio de alguém. O problema é se isso mexeu com o seu coração. Entende? O problema é se isso despertou em você algo que te deixou doido, louco. Entende? Isso é o problema. Ah, pastor, então o que eu tenho que fazer? Você tem que impedir que qualquer palavra tentadora desça para o coração. Isso não somente na área sexual, em toda a área da vida. Imagine uma proposta em que você vai ganhar muito dinheiro e para isso você tem que fazer coisa errada. É tentador também. O que temos que fazer? Lembrar, Deus está comigo. Jesus Cristo disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabedor de que Jesus está comigo, é melhor ficar com Jesus do que fazer coisa errada para ganhar vantagem. Não é verdade? Então a tentação acontece assim. Inicia-se com uma simples conversa que vai se aprofundando até achar guarida nos corações daqueles que não estão vigilantes. Contudo, José tinha temor a Deus. Ele respeitava o seu senhor. Poderia José desrespeitar o Potifar? Eu sou escravo desse homem e tal, nem salário recebo, então vou fazer uma boa com ele aqui. Não. Pelo contrário, dentro de José estava pré-definido: eu não posso fazer mal para o meu senhor. Que lindo isso, não é? Que maravilha. Ele respeitava o seu senhor muito mais do que a própria esposa de Potifar o respeitava. Muito mais. Claro. Ora, se ela o respeitasse, ela não estaria dando em cima de outro, né? Então ela não respeitava o seu marido. Mas ela deu em cima de alguém que respeitava o seu marido, que entendia o valor da pureza sexual, entendia o valor da pureza conjugal, embora não fosse casado. Né? A tentação resistida, mesmo diante das investidas de uma mulher cujo marido tinha uma posição importante no Egito, José se manteve firme em sua dedicação ao seu trabalho, ao respeito por seu patrão e, acima de tudo, manteve seu temor a Deus. Quando ele diz assim: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Por mais que José, enquanto jovem, tivesse os seus desejos, ele os sujeitava a Deus. E isso o manteve fiel. Não foi fácil se manter fiel. E ao invés de ser recompensado por sua fidelidade, o que acontece depois disso? José foi acusado injustamente de assédio sexual. E agora ele se revolta, continua submisso a Deus. Se cedesse à tentação, quem sabe ele poderia ser bem tratado, né? A mulher privilegiaria ele, mas ele sabia que nenhum desses, digamos assim, abre aspas, benefícios conquistados de maneira errada, né, seriam aprovados por Deus. Não seria. E preferiu não se deixar levar pelas palavras
da esposa de Potifar. Escapou da boca da serpente, mais uma vez digo. Terceiro, Egito, lugar da restauração. Ser fiel a Deus tem um preço. José pagou pela sua fidelidade a Deus e a Potifar. Acusado falsamente, foi parar na prisão. Se a situação dele já não era confortável como escravo, quem dirá como prisioneiro, né? Já que as prisões não eram nada boa. Se a situação dele já não era confortável como escravo, né? Um escravo poderia sair da casa, comprar coisas para seus senhores e, de certa forma, se socializar com outras pessoas. Tinha uma certa liberdade, né? Mas na prisão estariam as piores pessoas acusadas de crimes contra a sociedade. Ser fiel a Deus custou alto para José. Mas a palavra nos diz que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Se por um lado ser fiel a Deus pôde nos custar uma posição, recursos ou mesmo a boa fama, por outro lado é certo que teremos a presença de Deus conosco. Ser infiel não traz coisa boa para ninguém. Pode trazer alguma coisa momentânea, mas depois, quando a casa cai, cai por cima da gente. Observe um detalhe. Em tudo isso que José passou, nunca a casa caiu sobre a sua cabeça. Por que não? Deus estava com José. Agora, se o José tem aprontado as escondidas com a mulher de Potifar, ainda que temporariamente as coisas tivessem ficado muito bem, a casa caía sobre a cabeça daquele rapaz. Por quê? Porque Deus não ia estar com ele. Entende? É algo muito importante de se observar. Deus vai estar com você? Vai. Zele pela fidelidade, zele pela pureza. Lembre de Deus. Não esqueça do Todo-Poderoso nunca na sua vida. Não importa a tentação que lhe venha, não importa o assédio que lhe venha, lembre do Senhor. Lembre que Ele está com você, que Ele merece ser honrado. Ele nunca vai deixar a casa cair sobre a sua cabeça, porque Ele é mais do que uma coluna forte. É o Todo-Poderoso. A recompensa da fidelidade. Deus não permitiu que José terminasse seus dias na prisão. Da mesma forma que ele havia honrado ao Senhor por meio do seu testemunho, Todo-Poderoso começou a agir para exaltar José e lhe fazer justiça ainda na prisão. A tentação, observe uma coisa aqui, pode ser uma fonte de prazeres momentâneos, que vão cobrar o seu preço e vão fazer você passar a eternidade longe de Deus. Olha o maior prejuízo. É melhor ser fiel ao Senhor e ser exaltado por Ele, do que pecar contra o Senhor e colher os frutos da desobediência. Fuja da aparência do mal. Quando o apóstolo Paulo orienta aos Tessalonicenses acerca de ficar vigilante diante do pecado, ele diz assim, olha, abstende-vos da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, verso 22. Ele não orienta que, ou seja, se de longe é possível enxergar uma situação como uma porta aberta ao pecado, devemos nos desviar imediatamente desse caminho. Imediatamente. Embora, no caso de José, deixa eu citar um exemplo aqui que a gente precisa evitar. José estava na casa. Entrou na casa para resolver algumas coisas. A mulher estava na casa. Ele entrou na casa e ele, no caso ela e ele estavam sós dentro da mesma casa. Uma coisa que a gente não deve fazer nos dias atuais. Nunca. Nunca estar numa casa de alguém aonde está somente a mulher sozinha. Ou, no caso de uma jovem, está na casa junto com um homem sozinho. Por que não? Porque você está tanto se expondo à tentação, como você está evitando se abster de uma aparência do mal. Mas no caso de José, ele não tinha lá muita opção. Por que não? Porque o seu dono, Potifar, entregou a casa para José cuidar. Entregou tudo. A casa era José que administrava também. Ele tinha que entrar na casa, ele tinha que estar na casa. Entende? O problema é que naquele momento não tinha outro escravo junto na casa. Então o cenário ficou armado
propenso, fácil para a mulher. Mais uma vez, que não foi a primeira vez, né? Mais uma vez, como ele trabalhava na casa, sempre tinha um momento a sós ali e a mulher chegava para tentar ele. Então, é bom evitar essas coisas, tanto para fugir da aparência do mal, né, como para a gente se abster das tentações. A orientação bíblica é que estejamos sempre na direção oposta do que parece ser o do mal. Infelizmente, não são poucos os que percebem a aparência do mal e ainda assim se deixam aproximar e se envolver com coisas que desagradam ao nosso Deus. Nós concluímos a lição de hoje, né, dizendo que, como vimos, a tentação existe, mas é resistível. Hoje aprendemos com José que é possível a gente vencer. Basta entender uma coisa: Deus é comigo. José provavelmente tinha os argumentos necessários para dar vazão ao pecado, mas permaneceu firme ante as investidas malignas com que estava se deparando no seu trabalho. Mesmo tendo se tornado um escravo, distante de casa, das pessoas que amava, não estava distante do seu Deus. Terminamos a lição com essa palavra: nunca pense estar distante de Deus, porque se você pensar assim, de que Deus está distante de você, você fica frágil para ser tentado e cair na tentação. Não estava distante do seu Deus e essa convicção o sustentou quando ninguém estava perto para vigiá-lo. Deus está sempre ao nosso lado e pela fé podemos resistir às tentações, mesmo quando ninguém está por perto para nos observar. Deus presente é suficiente, não é verdade? Então que Deus abençoe a tua vida, segue em frente com Jesus, porque com Jesus sempre hás de vencer.